Fala, time! Chegamos em mais um episódio do Pagaragadá Podcast e hoje estamos com uma pessoa super especial. Além de ser um grande carnavalesco, é um grande amigo meu da família e eu posso dizer que ele me viu pequenininho, né? Então, cara, muito feliz. Te dou as boas-vindas, André Machado. Você é uma inspiração para todas as pessoas que eu conheço assim, de carnaval, que vê a questão de superação, de vir de outro estado, de trabalhar desde de novo assim, com essa galera de carnaval e tal. E, obviamente, né, o meu padrinho de criação é seu padrinho de casamento. Uhum. Então, a gente tem essa ligação já de um tempo. E antes de você começar a contar um pouco da sua história, eu quero te agradecer também por uma coisa muito importante que você fez na minha vida, que foi me ajudar com o meu TCC. Então, se hoje eu sou formado em publicidade, eu devo muito a você e ao Renato, que foram pessoas que me ajudaram bastante com informações sobre carnaval e tal, que eu falei sobre publicidade e investimento no Carnaval de São Paulo. E aí, calhou de você estar numa escola naquele momento que tem bastante recurso ali do mercado privado. E aí você fez essa ponte com o Renato. Então, desde já agradeço, porque o meu diploma também tem um pouquinho ali do Dé. Arthur, eu que agradeço, assim, quando você me fez esse convite. Não poderia deixar de vir, porque, como você mesmo falou, somos amigos, né? Comecei na Barroca Zona Sul, você era molequinho, a gente subia junto para ir para casa depois dos ensaios. Então, assim, você é uma pessoa que eu gosto muito e, assim, o que eu puder fazer para que você cresça como grande publicitário e nesse podcast eu farei assim, porque eu gosto muito de você e torço muito para o seu sucesso. Pô, cara, muito obrigado, de verdade. É muito legal isso, cara. A gente traz pessoas que têm essa conexão de vida, né? Então, muito obrigado de verdade por estar aqui com a gente. Mas agora a galera precisa te conhecer também. Eu te conheço bastante. Mas eu preciso saber, você precisa se apresentar para a galera, quando você chegou em São Paulo, de onde você veio, primeira escola, como é que foi essa trajetória, o início ali da sua trajetória como carnavalesco? Então, se eu vou começar lá atrás, eu comecei a gostar de carnaval aos 7 anos de idade. Atravessei ali a sala de um vizinho e tinha uma televisão preta e branca ligado e estava passando o desfile da Império Serrano e eu parei. Imagina, isso era no amanhecer de um domingo ou de uma segunda-feira, eu não lembro exatamente quando era. E parei em frente à televisão. Geralmente criança com essa idade vai procurar um desenho para assistir. Eu estava assim, porque assistindo escola de samba e minha mãe passou e falou assim, achou estranho, mas permitiu. E assim que acabou o desfile, eu falei para minha mãe, mãe, eu quero trabalhar com isso daí. Mas eu não sabia da minha história, da história do meu pai. Meu pai tinha sido passista Em Cima da Hora. Caramba. E nunca tinha me falado sobre isso. Também eu nunca perguntei. E a partir daquele momento eu comecei a perguntar, como é que chega, como é que faz para ir a uma escola de samba? Minha mãe começou a contar a história do meu pai, que ele era passista Em Cima da Hora, que era um grupo de passista que era formado inclusive com o Carlinhos de Jesus e tal. E aquela paixão por carnaval foi aumentando. Então, todos os recortes de jornal, de revista da época, eu comecei a colecionar. E eu falava que queria fazer parte do meio carnavalesco. Minha mãe falava assim, mas você vai estudar, vai fazer outra coisa, isso não dá dinheiro e tal. E não queria que eu me envolvesse, porque na época também era muito marginalizado, meio escola de samba e tal. Meu pai já não fazia mais parte da escola também. Mas aí eu, escondido dos meus pais, eu resolvi escrever uma sinopse, montei um enredo, desenhei todos os figurinos e fui. Sabia que acontecia Em Cima da Hora, lá no Rio de Janeiro, uma reunião que acontecia às quarta-feira. E eu fui nessa reunião, tinha mais ou menos umas 30 pessoas, um mesão gigante no meio da quadra. Eu sentei com uma pasta debaixo do braço e comecei a escutar a reunião, porque eu não fui impedido para sair, né? Deixaram Ficando. No final, o presidente da Em Cima da Hora levantou o braço e falou, alguém tem mais alguma coisa para falar? Aí eu levantei o braço e falei eu. Aí todo mundo virou, uma criança, né? Tinha quantos anos? 13 anos. 13? 13 anos. Não, eu com... Não sei nem se a altura que eu tinha, mas hoje eu tenho 1,64 m. Imagina eu com 13, né? Putz. E fui. E chegando... E assim, coloquei os desenhos na mesa, tal, expliquei o enredo todinho. No final, ele falou assim, aqui, hoje você não vai ser meu carnavalesco, porque você é menor de idade e é uma responsabilidade muito grande, mas a partir de hoje você vai desenhar para minha escola. Porque eles ficaram muito impressionados com o meu desenho. Caramba.
Porque lá no bairro onde eu morava, no Cavalcante, tinha alguns blocos e tinha sempre figurinos. Eu ia pro bar e ficava desenhando no papel de pão os figurinos, meu pai mostrando com orgulho para as pessoas que eu sabia desenhar. E eu fui me aprimorando naquilo, peguei recorte de jornal que saía figurino, eu tentava reproduzir o que eu via na televisão, também tentava desenhar. E eles gostaram muito do meu desenho e fiquei. Legal. Aí eu comecei a ser o figurinista da escola. Com 13 anos. Isso já para 14 anos já. Olha Aí eu isso. fiquei... Só que assim, quando eu entrei, eu tinha uma visão muito romântica do que era o carnaval. E eu vi que o buraco era mais embaixo, que era muito mais responsabilidade. E algumas pessoas que trabalharam... as pessoas com quem eu trabalhei, eu não achei muito legal, algumas coisas, situações. Resolvi sair, né? Aí calhou exatamente na época que meu pai e minha mãe estavam se separando, entrei num período de depressão, fui morar na Ilha do Governador, me afastei da escola de samba de criação e peguei tudo que era meu de jornal, de recorte, de revista, li LPs, coloquei tudo no quintal, taquei fogo, falei assim, não quero mais saber de carnaval. Mas foi o carnaval. Revoltado. Mas foi o carnaval que me curou. Aos 19 anos eu no auge da crise da depressão, eu fiquei na frente do espelho num Réveillon e virei para mim e comecei a me questionar o que eu estou fazendo da minha vida, se é isso que eu quero, porque eu me afastei da coisa que eu mais amo fazer, que era carnaval. Naquele dia eu falei assim, pai, eu quero fazer, no dia seguinte, né? Pai, eu quero fazer curso de desenho, quero me aprimorar meus desenhos. E comecei a fazer um monte de curso, um atrás do outro. Aí calhou da minha mãe, trabalhava numa igreja, num projeto da Ação da Cidadania, abri uma vaga de costureiro lá, aprender corte e costura. Aí eu falei assim, se eu quero trabalhar no carnaval, como é que eu vou ensinar uma costureira a fazer aquilo que eu quero, se eu também não sei fazer? Então eu vou fazer. Aí fiz curso de corte e costura. O meu padrasto trabalhava com marcenaria, eu comecei a trabalhar com ele de marcenaria, porque eu sabia que entrar no barracão ia precisar também ter noção de marcenaria. Mas assim, eu não tinha pretensão nenhuma de logo em seguida ir para o carnaval, porque eu falei assim, eu vou esperar o tempo, amadurecer e tal. Aconteceu que no projeto da Ação da Cidadania, aconteceu a finalização de curso, eu fiz um figurino lá com aproveitamento de coisas que vinham de confecções e eram gravatas, fiz um figurino e costurei e estourou, a Lisa Brunet foi no evento e foi para tudo quanto era programa de televisão e na época e de jornal escrito, aí o pessoal da Em Cima da Hora viu que era eu e assim lembraram e eu não morava mais em Cavalcante, mas por um acaso fui na casa de um amigo lá e eu sabia que aconteceu aquela mesma reunião de quarta-feira. No mesão. Eu fui, porque o pai dele era vice-presidente da escola e ele falou assim, vamos lá. E eu fui sem pretensão nenhuma. Assim que eu entrei na escola, o presidente da escola virou assim, o nosso novo carnavalesco. E eu tomei um susto, porque assim, quando eu comecei a trabalhar Em Cima da Hora, era só desenho. Eu não tinha noção de como transformar aquilo em fantasias real, e alegorias, assim, né? Aceitei o desafio e fui para o Saara, lá no centro do Rio. Comecei a entrar em um monte de loja e perguntar que material é esse, para que serve. E pegava o caderninho, anotava. E algumas pessoas que entendiam de carnaval também comecei a perguntar e entrei de cabeça. A escola de samba, naquele ano, Em Cima da Hora, tinha sido convidada do grupo abaixo subir para o grupo de acesso. Eles formaram um grupo de 19 escolas no grupo de acesso. Caramba. E iam cair 9 escolas, ia ficar um grupo de acesso de 10 e ia cair 9 para o outro grupo. E Em Cima da Hora tinha sido convidada de baixo para ir para aquele grupo. Então, assim... Tipo, era, no caso, sei lá, intendente para ir para mais ou menos isso. Então, assim, aí ficou... como era uma escola que tinha sido convidada do grupo de baixo e ido para o grupo de acesso, no pré-carnaval era a escola fadada a voltar, né? E como eu sabia, eu estava te falando, uma coisa foi se encaixando. Como eu vim do projeto da Ação da Cidadania, onde se aproveitava restos de confecção para fazer roupa, eu peguei esse know-how e levei para o carnaval. Então, eu pegava todo o resto de confecções e comecei a fazer as baianas e fazia bateria, a roupa da bateria e de reciclagem, pegava jornal e fazia cesto de... Consegui montar a escola com o mínimo, né? Caraca. E aquele ano ficaram 3 escolas empatadas na primeira colocação. São Clemente, Caprichosos de Pilares, e tinha mais uma que agora eu não recordo.
a segunda colocada foi em Pedra da Tijuca e a terceira colocada foi em Cima da Hora. Então, Aí, assim, era pra cair um monte. E aí eu fiquei, né? Acabou ficando, a escola ficou. Mas aí tinha um outro amigo, até preciso para poder chegar no Barroca. Aí outro amigo falou assim, essa escola não vai ter condição de fazer aquilo que você idealiza. Vamos para a Rocinha. Aí fui para a Rocinha, comecei a trabalhar na Rocinha, mas eu não tinha contato nenhum com o presidente, era o carnavalesco, que era meu amigo, e no meio do caminho, eu falei assim, mas não está pintando dinheiro, quando é que vai pintar? Eu nunca vi a cara do presidente, a gente está desenhando um monte de coisa aqui, mas não tem nada. Vamos para uma reunião. Fomos na reunião, a gente escutou a reunião toda lá, no final ele foi até o presidente, e aí, quando é que a gente vai começar a receber? Mas, seu amigo, eu não te falei que você é o carnavalesco da escola? Nossa aqui eu já tenho um carnavalesco, você ia trabalhar com ele e tal. Não sei, mas o que eu faço com ele? Infelizmente, a gente não vai poder segurar vocês. Eu tinha acabado de pedir dispensa para Em Cima da Hora. Nossa Senhora. Aí eu voltei, coloquei o rabinho entre as pernas, voltei lá na Volta com arrependido. Voltei lá Em Cima da Hora e o presidente falou assim, André, você pode até voltar, porém, você vai ter que entrar no concurso de enredo, que eu vou abrir. Aí eu escreve um enredo e traz aqui. Eu escrevi, tinha mais ou menos uns 10 enredos, eu fui para a final, ficaram 3 enredos, eu fiquei em segundo, porque o primeiro enredo, além de ser muito bom, era um enredo que ia trazer patrocínio para a escola. Legal. Aí eu fiquei sem escola. Aí um outro amigo, esse mesmo amigo que me tirou da Em Cima da Hora, tinha um contato aqui em São Paulo para fazer Barroca, ele entrou em contato com o carnavalesco da São Clemente, que precisava de uma pessoa para desenhar, ele entrou em contato com ele para mim não ficar desempregado. Comecei a desenhar para São Clemente, e esse meu amigo começou a escrever o enredo do Barroca, do Ibirapuera. E esse é meu amigo, que ele ele tinha noção de decoração, porque ele já trabalhava no Vai-Vai, mas ele não tinha noção de como tirar do papel e transformar aquilo em fantasia. Aí me convidou para vir como assistente dele para o Barroca. E eu comecei a trabalhar no Barroca, aí o Borjão, vim para cá, e o Borjão o falecido Borjão e a falecida Neguinha, o Cebolinha, moleque também. Pivetinho também. Só que os dois começaram a observar que era eu que desenhava, era eu que, como sabia costurar, era eu que transformava o meu desenho em roupa. E depois que acabou essa fase, me levou para o barracão, porque era eu que sabia conversar com o serralheiro, com o marceneiro. Quando eu levantei os carros, eu fui mandado de novo para o ateliê, porque a parte de decoração de carro ali ia entrar. E as pessoas começaram a notar isso. Acabou o carnaval, a escola não subiu, ficou em quarto. E o presidente me ligou, o Bojão, falou assim, André, você não quer ser o carnavalesco da Barroca Zona Sul para o próximo ano, 2009? Eu falei assim, vou. Mas e o menino? Ele falou assim, não quero mais ele aqui. Né? Você vem sozinho. Eu falei, tá bom. Eu estava desempregado em São Paulo, de Rio de Janeiro. E adorei trabalhar em São Paulo, adorei trabalhar na Barroca. E aceitei o desafio. A escola fez um enredo... Da literatura, Viagens Extraordinárias. Velho. Viagens Extraordinárias. Viagens Extraordinárias. A escola ficou acho que foi um 10º na época para subir. Ficou em 3º lugar. Acho que era meio ponto a diferença, né? Meio ponto, né? Era 9,5. Um pouco maior, né? Essa parada era isso. Vai tirar um pouquinho, era meio ponto. Tipo, era 9,5, 10. É isso. 9, 8,5. E ficou em 3º, quase subiu, assim. Subiu. E aí, vamos embora, vamos renovar para do ano 2000. Saga de Reis. Saga de Reis. Que tem gente que nem sabe o que é a Saga de Reis. Falar que era o Carnaval dos Urubus. O Quilombo dos Urubus, né? E aí, só pra uma parada que eu lembro bastante aqui, que em 99, que era esse da literatura, eu desfilei sem costeiro, a bateria tinha um costeiro. Sim. E eu acabei desfilando sem costeiro porque a minha mão não chegava no tamborim. Meu padrinho e a fantasia da bateria foi feita em casa. Sim, a gente montava lá umas tendas e tal. A gente, né? Eu ajudava, ficava pegando cola, ficava pegando um monte de coisa. Mas fazia as tendas lá e aí a gente ia fazendo um monte de fantasia e tal. Ali fazia muita fantasia. Muita. E tinha essa parada da galera fazer em casa e tal. E era muito louco, assim. E a fantasia da bateria a gente fez em casa. Eu lembro que eu desfilei sem costeiro porque esqueceram de fazer a ferragem menor. E as ferragens eram tudo para adulto, ou, sei lá, adolescente, criança grande. Eu era, mirradinho. Em 99 eu tava com 7.
6 anos para 6 para 7 anos. Tem uma coisa muito, muito engraçada que aconteceu comigo nesse desfile. Não do Saga de Reis, do Viagem Extraordinária. Eu estava na avenida e praticamente sozinho, tinha, sei lá, umas 4, 5 pessoas para botar as coisas em cima do carro. A gente não tinha maquinário para botar as esculturas e tal. E foi dando o horário. Aí, quando foi por volta de 6, 7 horas da noite, a escola começou a chegar e tinha muita coisa para colocar em cima, né? Aí os harmonias ajudando e tal. Eu comecei a ficar nervoso. Eu tava chinelo e só com uma bermuda. Tinha chovido pra caramba. Foi até que saiu no jornal, não foi? E assim, tava só com uma bermuda. Aí eu comecei a ficar nervoso. Aí a neguinha, a falecida neguinha, chegou. Aí falou assim: tome isso aqui. Eu tava com frio, né? E era uma garrafa de amarula. E eu bebi aquilo como se estivesse bebendo água. E bebi muito. E assim, eu não tinha almoçado e tava bem mal mesmo. Ficou completamente bêbado. E assim, eu comecei a ficar nervoso porque as coisas não andavam. Eu arrumei a confusão com um cara, porque o cara tinha passado, eu tava tudo limpinho de terno, eu tava sujo. E o cara foi, não sei quem é, e ensinou que ia puxar uma arma pra mim. Aí minha mãe tava vestida com uma fantasia de uma aranha gigantesca, e ela começou a ir pra cima do cara, porque não, minha mãe vestida de aranha, você não vai bater no meu filho. Aí o cara, mas você tá vestida de aranha, você vai querer entrar em confusão comigo? E aí minha mãe me pegou, vambora, filho, vambora pra rodoviária, e vestida de aranha. E só sei que assim, eu não lembro, não me recordo aquele desfile durante a avenida, não me recordo. Eu fui acordar no dia seguinte, deitado na minha sala, e eu falei, como é que eu cheguei em casa, né? E algumas pessoas tiraram foto, não tem uma foto boa minha. Eu tava completamente bêbado, e as fotos todas, eu assim, de lado, assim, foi muito engraçado. Mas é uma escola que eu tenho o maior carinho, porque assim, o Borjão e o Bagulé, que era um mestre de bateria, e a Neguinha também, foram os meus padrinhos de casamento. É uma escola que me deu o cartão de visita aqui no Carnaval de São Paulo. Fiz muitas amizades. O Cebolinha, conheci, ele tinha 10 anos de idade. Eu vi o Cebolinha fazer muita coisa. Desde pequeno dizendo essa vontade, de falar assim, eu vou ser presidente um dia da minha escola, sabe? E ele ficava ali no processo de confecção das fantasias, das alegorias, tudo que era... o Bojão ia para a rua, né? Ele ia junto, ele está sempre se informando, se embasando na questão do carnaval. Eu falei assim, um dia esse moleque vai ser um grande presidente, e não deu outra. Cara. Não deu outra. Não deu outra. E eu lembro que assim, quando ele começou, eu, obviamente, antes de mim, mas quando eu comecei, na verdade, ele já estava na bateria, só que tinha várias outras paradas. Mas, por falar em bateria, eu não posso esquecer também, tem um parceiro nosso que está aqui na sua tela agora, Redenção Instrumentos Musicais. Para você que é músico, para você que é ritmista, para você que é meu aluno também e está precisando comprar um tamborim, precisando comprar algum tipo de instrumento, entre em contato com a Redenção, o QR Code está aqui na sua tela. Fala com o Ronaldo lá. O Ronaldo, cara, um excelente vendedor, vai te dar um atendimento personalizado no que você precisar. Então, assim, e aproveita, porque se você está vendo por aqui, você tem um código ali, que é o Paga 10, você tem 10% de desconto no que você precisar comprar na loja. Então, aproveita esse desconto, entre em contato com a maior fábrica de instrumentos do Brasil. Então, chegou a hora de você também se tornar parceiro da Redenção. Vamos lá? É isso aí. E, cara, muito louco, né? Pô, tô ficando bom nessa parada de fazer um merchan. Tá bom. Me senti um radialista, né? Mas, cara, eu falo que esse carnaval de 99, que eu falo da literatura, né? Mas Viagens Extraordinárias, é um samba muito lindo. Quem cantou foi o Moisés. Moisés cantou. E ali, cara, foi o meu segundo ano na bateria. Meu primeiro ano foi o Ibirapuera, que eu lembro que era uma cartolona, assim, sim, prateada, com umas notas musicais e tal, umas paradas. Que também, para mim, ficou muito grande. A sorte que dava tempo de arrumar, então a gente, já naquela época, a galera entregava um pouquinho antes. Aí meu padrinho também ajudava, né? Puxava as minhas, as menorzinhas, aí eu tinha que mandar na costureira ainda. Tinha a dona Maria que morava na frente da casa da minha madrinha lá, que ela sempre cuidava da minha fantasia, porque era tudo picotado. Mas eu lembro muito de um momento que eu assisti depois, não que eu lembro, mas eu assisti depois de muito tempo, depois de uns 10 anos eu assisti esse desfile.
E a Liga tinha essa parada de gravar o desfile, mas para mostrar os defeitos, né? Sim, tipo, sim. não era, pô, bonito e tal, o espetáculo. É. Acho que talvez para ajudar na justificativa, alguma Sim, coisa assim. sim. E aí a bateria tá passando, o tamborim desfilava atrás, nessa época. Ixi, aí era a cozinha, a gente chama, né? Os leves ficavam atrás da bateria. E alguém deixou cair um chapéu da bateria. E foi despontuado por isso? E aí foi despontuado. Que loucura, cara. E aí o que acontece? Na hora que a câmera dá um zoom, eu tava sem costeiro, só que aí eu não tava na linha do tamborim, eu tava do lado do diretor na época, era o Adilson. Não sei se você lembra do Adilson. Inclusive, um grande abraço pro Adilson, que me deu a oportunidade de me tornar diretor também, junto com o mestre finado Barroquinha, 2007. Mas eu lembro que eu tava do lado, aí eu vi o chapéu, uma criança de quase 7 anos, 6 anos para 7 anos. Olha a parada no chão, o que eu faço? Bem na hora que dá o zoom, eu vou e chuto o chapéu. Cara, quando eu tô assistindo isso, eu falei, que loucura, velho, mano. E aí, tipo, eu chutei o chapéu pra longe, assim, tipo, pô, é igual, sei lá, você via a latinha na rua, saia chutando e tal. Sim. Puta, mano, eu nem imaginei que isso ia dar uma merda. Então, pô, em 99, galera, eu peço desculpas. Mas que loucura acho que... também despontuar a bateria por conta disso, né? Não foi despontuado, não Fantasia. lembro, acho que foi de fantasia. Ah, tá. Mas pegaram, eu lembro que deram um zoom assim, ó, e, porra, fechou em mim a câmera. Só que a ideia, eu acredito que a ideia era pra mostrar o chapéu. Sim, que tava caída, né? Só que aí eu chuto. Chutou. E aí depois a gente fala dos urubus. Sim. Né? Da saga de Reis. Que também, porra, um sambaço. Sambaço, eu gosto pra caramba. E, cara, não tem registro desse samba. Não tem, né? Não tem registro. Só quem viveu sabe o samba. Não tem uma gravação disso. O Thiago Prachedes mandou pra mim uma foto, que eu nem desenho tinha. Ele mandou uma foto do Abre Alas pra mim uma vez. Inclusive vai estar lá comigo até hoje. Falei, caramba. Gosta disso, cara. É muito legal. Porque não tem registro de nada De desse nada, desfile, eu não entendo isso aí. Como é que ficou apagado? Quem deve ter, também tinha um fotógrafo, não sei se você conhece, o Cláudio Lira. Ele que fotografava, era o fotógrafo oficial. E ele trabalhava ali na Galeria do Rock. Não sei se trabalha ainda. E tinha muita coisa, assim. E esse ano eu lembro muito bem que a minha madrinha, em qualquer momento, qualquer oportunidade que ela tem, minha madrinha e meu padrinho, qualquer oportunidade que eles têm de me zoar, eles usam esse desfile. Porque eu lembro que a roupa era tipo algodão mesmo, mas tinha uns detalhes assim, preto e branco. Tinha um costeiro. E nesse costeiro era pesado pra mim. E o chapéu era grande. Grande, né? E, cara, tava um calor. E aí a gente comeu alguma coisa na minha madrinha que todo mundo passou mal. Pô, na minha madrinha, só de tamborim era eu, Isaac, Júnior, Flávia. Aí, tipo, tinha a galera ali que era da rua ali, Fabrício, mais um monte de gente. Todo mundo passou mal. Mas eu era a única criança. Tipo, existiam acho que 2 ou 3 crianças nesse ano, que era eu, a Dani e o Wesley Swinga. Mas ninguém, o restante era só gente grande. Todo mundo passou mal, mas a criança sente mais dor. Sim. Porra, desfilei chorando, só que, porra, chorava e babava, assim. Aí, meu padrinho, super tranquilo em dia de desfile, como mestre de bateria, super da paz, ele chegou na minha madrinha e falou, tira ele daqui, que não sei o quê. Eu nem sabia nada. Aí minha madrinha, ele vai ficar aí. Começou uma briga de irmão lá. Ele vai ficar aí, e não sei o quê. Ela ficava do meu lado, aí, tipo, tinha uma harmonia, que era minha madrinha, ela minha harmonia, era a harmonia da bateria, era a minha harmonia. Então, tipo, ela vinha, tá tudo bem? Me chorando pra caramba. E todo mundo me zoa por isso, cara. Até hoje, assim, quando a gente fala disso, eles sempre trazem esse louco, né? esse desfile assim na mente. Aí fala, não, que ele sempre desfila. Não, gente, não é sempre. Foi um ano que aconteceu que eu passei mal e eu tinha que fazer, eu tava chorando. Ficou em quarto, né? Acho que foi em quarto. Foi em quarto. Eu lembro que foi um bem positivo, assim. A gente fala que positivo é só subir, né? Mas foi bem positivo. O desfile foi legal pra caramba. Acho que financeiramente a escola estava bem complicada. Eu lembro. Acho que mais do que no ano anterior. Porque até acho que 98 tinha o João Paulo, que era presidente, depois se tornou presidente. Luiz Paulo. Ajudou financeiramente, aí depois em 99 mais ou menos, e em 2000 ele não ajudou. Aí foi bem complicadinho. Bem puxado. Eu lembro que nesse ano... mano, tô voltando no tempo agora. Eu lembro que a gente tava... No costeiro e no chapéu tinha uns negócios, tipo... não sei o nome, você deve saber. Que parecia saquinho de geladinho. É Ráfia.
Ráfia. Ráfia que fala. E aí, cara, meu padrinho falou, não, porque Saquinho tinha que de- assoprar. Eu não Ráfia sei de o quê. sopro o nome. Ah, é? É, tem que assoprar mesmo. Aí ele, pô, tem que assoprar. Eu lembro que eu assisti o desfile de 2000, a sexta-feira. Se eu não me engano, foi o Gaviões que fechou a sexta-feira. Eu era muito leve, então eu estava sentado na caixa de papelão que estava lotado desse negócio. Aham. E a gente, mano, assoprando, todo mundo da família. Ah, estamos assistindo, mas continua, não para de assoprar. E tirava, colocava numa caixa e tal, ficava assoprando. Aí ele entra. O que vocês estão fazendo? Ué, você falou para assoprar. Não, não para, não precisa mais. Aí eu olhei uma caixa assim, tipo, tava no final, cara. No final. Foi, puta, tipo, pra mim foi um alívio. Aham. Pô, mas a galera xingou tanto o negão. Porra, você tá de brincadeira. Minha madrinha já... Aí já começou as brigas, assim, e, tipo, o desfile acontecendo, Gaviões de manhã. Mano, mó loucura. E eu fiquei a noite inteira. Foi a primeira vez que eu assisti o desfile, todos os desfiles, porque a gente tava soprando o Terminando negócio de lá. fazer, né? É muito Olha que louco. loucura. Carnaval. Muito Então, louco. aí eu saí do Barroca, né? E eu tinha sido convidado, porque assim, eu vim para São Paulo, mas eu continuei desenhando para algumas escolas de samba no Rio de Janeiro. Legal. Eu desenhava para o carnavalesco Jaime Cesário, que também virou meu padrinho de casamento. E em 2001 ele fez um convite para mim ser assistente dele, porque a gente ia fazer o carnaval da Capixosa de Pilares falando sobre Goiás. Aí eu viajei para Goiás, conheci através dele, conheci o estado e foi muito legal. E eu fiquei no Rio de Janeiro, lá, sendo assistente dele. Mas eu já namorava a minha esposa, ficava lá, vinha 15 dias, de 15 em 15 dias vinha para São Paulo. E acabou o carnaval de 2001, eu fiquei sabendo que ia ter uma reunião na quadra do Barroca, porque em 2001 todas as escolas da Zona Sul não tinham ficado bem nas colocações, né? E eles acharam estranho, porque todas da Zona Sul. E acho que só a que não fica mais no centro, que é a Vai, né? Foi campeã. É. E as outras não. Aí fizeram uma reunião na quadra do Barroca e eu falei assim, eu vou. Mas, engraçado, fui sem... A escola Barroca estava me devendo e tal, mas eu fui sem pretensão nenhuma, porque eu gostava de voltar a trabalhar no Rio de Janeiro. Cheguei lá e encontrei a Sônia Blanc, que era diretora da Imperador do Ipiranga. E ela colou do meu lado na reunião, estava lá escutando todo mundo, ela colou, o que você é? Ela falou assim, eu fui carnavalista aqui do Barroca até o ano 2000, e agora eu estou no Rio de Janeiro, sou assistente do carnavalesco da Capixosa de Pilares. Aí ela falou assim, mas você não quer voltar para São Paulo? Eu falei assim, até quero, mas tem que ter escola. Ela falou, você tem algum enredo? Eu falei assim, tenho. É Negra Mulher, o nome do enredo. E ela era uma negra, né? Ela é uma negra. Ela falou, nossa, você vai falar sobre as mulheres negras? Eu falei, sim. Ela falou assim, eu vou lá na Imperador e vou falar. Você não quer apresentar esse trabalho lá? E ela foi, sei lá, passou uns 2, 3 dias, ela me ligou falando, André, vem aqui apresentar esse trabalho na Imperador. E eu fui. Eles analisaram, gostaram muito, mas não me deram resposta de imediato. Aí me chamaram numa outra reunião no Barroca, e aí já era o Luiz Paulo. Uhum. E além de mim, tinha mais 3 carnavalescos. Ele ia formar uma comissão de carnaval. Eu fui nessa reunião achando que eu fosse receber. Eu fosse que eu receber. E assim, mas aí eu pensei mesmo, ele tá me chamando por quê? Cheguei nessa reunião, ele começou a falar que tem um enredo, que não sei o quê, e queria formar uma comissão de carnaval. Aí um dos carnavalescos que já estava na escola falou assim, não, mas você não conseguiu pagar você vai pagar 3, 4. Aí na hora, aí chegou a minha vez, eu falei assim, olha, infelizmente eu não vou poder ficar na comissão de carnaval porque eu estou com um enredo sendo analisado na Imperador do Ipiranga e se eles aceitarem, eu vou ser carnavalesco de lá. Para que eu falei isso? Né? Eles falaram, então você pode ir embora, não sei o que, e fui. E nessa época, Imperador e Barroca, assim, final dos 90, 2000, era uma rivalidade gigantesca, né? Talvez tenha sido isso. Era uma parada que, porra, a galera... Porra, não podia falar de um do outro. Eu fui para o Imperador e na hora fui aceito. Né? A escola também tinha acabado de cair do especial para o grupo de acesso. Fiz esse carnaval, meu primeiro carnaval na Imperador, em 2002. A escola ficou em terceiro também, quase subiu. Eu pensei que eles fossem dar um pontapé na bunda, mas eu gostaram muito do meu trabalho. E renovei com eles. Só que em 2003 aconteceu de eu ser convidado também para desenhar para a Mocidade Alegre. No ano da água, né? Porque nesse carnaval foi muito engraçado. Esse carnaval da Imperador, as Negra Mulher, eu fui na apuração
do grupo de acesso, né? Não, eu estava desenhando para Brinco da Marquesa, do grupo de acesso 2, seria. Né? E lá, estava lá com o presidente Baio, né? Baio. E o Baio estava conversando, chegou uma senhora, começou a conversar com o Baio, e eu fiquei ali, estava junto, mas fiquei ali de canto, né? E era a Solange. Solange não, a Elaine. Chegou pro Baio e falou assim, você conhece o rapaz que desenhou a Imperador do Ipiranga? Porque, tem um enredo que é muito aquilo. É aquilo que eu quero. Aí o Baio falou assim, aqui do meu lado. E era eu. Ela falou assim, pegou um cartão, me deu. Caramba, falou assim, me deu um cartão, me deu e falou assim, uma semana você me liga. Passou uma semaninha, liguei para ela, falou assim, então você vai vir aqui na minha casa, eu quero falar contigo agora. E fui lá na casa dela e ela me explicou, já estava ela que idealizou o enredo, já estava tudo escrito, falou assim, eu tenho um carnavalesco que é o Nelson, como você é carnavalesco da Imperador, queria só que você desenhasse, que eu gostei muito do seu trabalho, das fantasias e tal. E comecei a desenhar, o carnavalesco ia lá em casa, me passava algumas coisas que ele queria, ela já tinha feito a montagem também, e aí eu comecei a desenhar e fui. E acabou o desenho da Mocidade, fui desenhar, começar o projeto da Imperador. E deu certo, cara. Aquele ano a gente subiu em segundo lugar e a Mocidade também ficou... Tinha vindo de um sétimo. Sim, tinha vindo de um sétimo. Do Leite, sétimo, oitavo, alguma coisa assim. Tinha vindo do sétimo e logo de cara. E a Elaine tinha falecido, eu acho. E a Solange assumiu. Já assumiu. E a escola já ficou... Não, acho que a Elaine já ainda estava viva. Não, em 2003, a Elaine ainda estava viva. Aí no finalzinho, acho que ela de 2003, que a Solange assumiu para fazer o carnaval de 2004. Isso. Eu lembro que a Mocidade ele perdeu o título por causa de uma... Se eu não me engano, posso estar errado, se tiver errado, perdão. Mas eu lembro de uma história que acho que uma ala desfilou com uma sapatilha diferente, ou a sapatilha desfilou sem sapatilha. Aí aquela questão do meio ponto, ficou em segundo lugar e o Gaviões foi campeão. Sim. Aí depois que acabou o carnaval, eles até queriam que eu viesse de vez para a Mocidade, mas o pessoal da Imperador, porque eu tinha acabado de subir, não me liberou. E também assim, eu também estava gostando muito da escola da Imperador de Ipiranga, eu não ia fazer naquele momento. A oportunidade que eu tinha de fazer o especial, né? E o Nelson, que era o carnavalesco da Mocidade, ia continuar também. Eu falei assim, eu não vou lá ser só da comissão de carnaval, sendo que eu posso ser o carnavalesco dessa escola. E eu fiquei na Imperador e foi, o carnaval dos meus sonhos, assim. Antes da gente falar do carnaval dos seus sonhos, porque acho que foi o carnaval de muita gente, dos sonhos de muita gente que é Imperador do Ipiranga e também que ama o carnaval, eu preciso falar da K1 Brindes. Aqui, ó, temos a nossa caneca personalizada. E se você gosta de entregar também presentes personalizados, chegou a hora de você conhecer também a K1 Brindes. E fica pertinho da sua casa, viu, cara? Pelo nome você já sabe. Mas para quem gosta de entregar presentes personalizados, ou então está pensando em fazer alguma coisa para sua empresa, K1 Brindes personalizados. Você consegue deixar tudo com a sua cara. Então, pode ser com a sua cara mesmo, que aí coloca no brinde, ali na caneca, ou uma coisa personalizada para alguém que você gosta. Eu, particularmente, adoro receber presentes personalizados, porque gera aquela conexão. Então, chegou a hora de você também ter conexão com quem você gosta, entregando um presente, um brinde que vai ser personalizado. Então, entra aqui no QR Code, você vai ter um contato muito bacana, uma equipe que vai te atender e te dar todo o suporte, vai entender as suas ideias. Se você tiver arte, manda arte. Se não tiver, vamos fazer junto, faz essa cocriação, que você conhece bem de cocriação. E aproveita esse momento, porque você tem 10% de desconto no que você precisar. Então, entra em contato no QR Code. O nosso código é o PAGA10, 10% de desconto. E faça um presente personalizado para quem você gosta. E aí, cara, chegou o momento de falar do... 2004, sei lá, acho que foi o seu cartão de visita para o mundo, assim, né? Sei lá, a gente está falando de um samba antológico, que eu acho que entra nessa gama de sambas inesquecíveis. E um carnaval que também, teve uma atmosfera ali que... De 450 anos, né? 450 anos de São Paulo, né? A gente desfilei com o Barroca antes, pegamos uma chuva, com vocês a chuva parou. Não, a gente pegou, na concentração a gente pegou... Não, na concentração, mas na pista... sorte, viu? Sorte que choveu, porque a gente, quando o carro embicou, entrou ali próximo da faixa amarela,
estava, como tinha o forro, era tudo de pelúcia, estava encharcado, o carro começou a pegar fogo ali. E por dentro, ninguém sabe disso. E sorte que os carros tinha chovido e a pelúcia que estava forrando o carro estava bem ensopada, então o fogo não se alastrou. Deu tempo de Só apagar. deu tempo de apagar. Aí, ó, pra você que é imperador de Ipiranga não sabia dessa, veio uma Então, novidade. aí foi assim, quando essa lance dos 450 anos veio pra gente, né? E conversando dentro da própria Imperador do Ipiranga e sabendo da história do Museu do Ipiranga, de como o bairro do Ipiranga é tão importante para a história de São Paulo, aí eu dei a ideia de falar sobre o Ipiranga. Conversei, a primeira pessoa com quem eu conversei foi com o Laércio Topokov, que é um dos fundadores da escola. Ele adorou a ideia, me ajudou muito. Ele me apresentou a galera lá do Museu do Ipiranga, que também me ajudou na questão da pesquisa. E aquilo foi ganhando uma proporção, mas a gente precisava de um samba que fosse o samba, né? Sim. E muitas pessoas não sabem, não era o samba. Estava praticamente certo que não ia dar esse samba. O nosso diretor de bateria, o Dentinho, ele foi lá em casa, ele que me apresentou este samba, falou assim, André, ó, já deu uma olhada, não apresentou não, como a gente era fitas cassetes, né, na época. Tinha eliminatória também. Tinha eliminatória, e ele falou assim, André, você já escutou esse samba? E eu botei lá no rádio lá para escutar e falei, caramba, que samba lindo, né? Ele falou assim, pois é, já estão armando para esse samba não ganhar, você acredita? Eu falei, não acredito, cara. Aí, beleza, foi na eliminatória, o samba chegou na final. E ele falou assim, como é que a gente pode fazer para esse samba ganhar? Porque ia dar um outro samba, que não era ruim, mas não era esse samba. Não era o samba, né? Aí no regulamento da Imperador do Ipiranga, estava escrito que os diretores podiam votar. Só os diretores podiam votar. Só que não estava escrito que tipo de diretores. E na hora e o samba, na noite da final, ele foi o último samba a ser cantado. Os dois sambas que cantaram, tinha aquelas torcidas organizadas, tal, com bexiguinha e tal. Esse não tinha ninguém, nenhum torcedor, porque a quadra inteira resolveu cantar esse samba. Caraca. E gente chorando, e sabe, as pessoas, caramba, que isso, que samba é esse? Eu canto, a escola inteira cantando naquele dia. E o Dentinho, e a gente lá, apreensivo, né? Meu Deus do céu, como é que não vai ser, André? Já tem uma ideia. E eu sei como é que a gente vai ganhar esse samba. E entramos para fazer a votação lá dentro. A votação não era urna, não era nada, era falar qual samba que você queria. E começou. Daqui a pouco a porta abriu, o Dentinho entrou com toda a diretoria da bateria. E todo mundo foi nesse samba e a gente acabou ganhando. Sabe? E assim, quem estava torcendo para o outro ficou puto, mas a escola, que realmente queria, abraçou. Quando anunciou esse samba, todo mundo cantando, e foi aquela festa. E eu acho que, assim, a gente tinha acabado de subir do grupo de acesso. É uma escola que também era fadada a voltar, né? E Alice Brandão foi no nosso barracão. Aquele carnaval, se eu não me engano, acho que era da administração da Marta Suplicy. Sim. E que tinha demorado a repasse de verba. Eu lembro que em dezembro a gente não tinha nada, porque a verba não tinha saído ainda, e foi um carnaval bem complicado. E era já aquele buchicho de carnaval, quem é que vai cair, quem vai cair, é a Imperador do Ipiranga, puta, um samba maravilhoso, mas a escola vai cair, porque só tá no festa, aquela coisa toda. E só que assim, a gente começou a crescer aquele carnaval, e todo mundo começou a ajudar, e a própria escola, a gente não tinha dinheiro nem para ir para o ensaio técnico na MB, a gente fazia os ensaios lá na rua mesmo. Lá na rua, é verdade. E o povo foi gostando daquilo, e as pessoas foram ajudar no barracão, e fizeram mutirão e tal. Aí, quando chegou na avenida, cara, acho que sabe aquela mágica do dia do desfile? A magia, né? A magia é muito foda. E o povo começou a cantar aquilo, e a Alice Brandão, que já era uma entusiasta do próprio samba, né? Que ela falava que é um dos... junto com a Peruche na época, né? Porra, o samba da Peruche era muito bom. Muito pesado. Muito bom. Era um dos melhores sambas do Carnaval de São Paulo e tal. E a escola entregou muito. Sabe, eu sempre falo que é legal a parte visual, porque os carros chegam antes, lá no AMB, as pessoas começam a falar, meio que imaginar quais escolas que vão disputar o carnaval, aí você chega com fantasias também.
mas ainda acredito na força do componente, sabe? Que é no componente que é assegurado todos os quesitos que são mais importantes. Sim. A bateria depende do componente, a evolução depende do componente, a harmonia depende do componente, mestre sala e porta-bandeira são componentes, entendeu? É muita coisa. E a alegoria é só um quesito e fantasia é outro. Na época tinha melodia também. Então, e por mais que o componente tenha cuidado com a sua fantasia, não é uma coisa que ele tem uma responsabilidade em cima daquilo que ele está vestindo, sabe? Uhum. Então, assim, os quesitos que são mais importantes... E, assim, a escola desfilou super bem, cara. Aquele samba evolui muito bem. A gente perdeu alguns pontos em alegoria, perdeu em fantasia também. Mas foi o carnaval da história da Imperador. E, assim, foi um absurdo. eu não conseguia cantar, que eu chorei pra caramba e tal. E, graças a Deus, deu certo. A escola ficou no especial. Aquele desfile foi absurdo. Tipo, até hoje, se você coloca... A imagem é muito ruim e tal, mas você coloca, você trava na parada. Você começa a ver tipo de uma outra maneira, sabe? Você sente a energia. Sim. E desde o grito do Moisés. Sim. Desde o grito. Tipo, a bateria, você já vê a galera emocionada, já vê a galera, tipo, com muito tesão. A forma que foi filmado também naquela época, acho que mostrava muito do componente. Sim. Então, tipo, você sentia a energia, tipo, de casa, assim, sabe? Você e olhava... até a própria, quando a Alessi fazia parte da transmissão, né? Ela deixava de falar de algumas coisas para falar da tiazinha da baiana, né? Sim. A tiazinha que faz a comida, o fulano que é a costureira. Então, assim, ela Trazia isso, trazia da comunidade, né? E acaba criando aquela mágica na transmissão. Boa. Parabéns por esse desfile, porque até hoje ele é muito bem falado. Que bom. E aproveitando, eu preciso falar agora do nosso parceiro, que é a Zulclar, que para você, exatamente, que trabalha com importação, acho que você já deve fazer muito disso, né? Porque além de importar ideias, material, com certeza você deve fazer esse trabalho aí de importação. Então, para você que quer começar, ou para você que já importa e está cheio de burocracia, cansado de tudo isso, tem que falar na Zulclar. Por quê? Eles são especialistas em resolver todo esse tipo de burocracia, traz transparência para esse processo todo. Então, se você está pensando em importar ou já importa e está cansado de ter dor de cabeça, vamos resolver isso? Zulclar, tem aqui o contato no QR Code. Você vai falar com uma equipe que é especializada nisso, vai mostrar o caminho das pedras ou o caminho do mar, talvez, sei lá, para vocês saberem realmente o que precisa fazer para não ter dor de cabeça. Então, entre em contato com eles, fala o que você precisa e aí vocês vão conseguir realmente tirar um pouco dessa parte chata da burocracia e resolver. E aí, aproveitando também, preciso falar da RBTech, que é uma empresa de engenharia especializada em manutenções prediais. Então, se você mora em algum tipo de condomínio residencial ou trabalha num condomínio ali comercial, já chegou a hora de você falar com o seu síndico, com o zelador, ou você mesmo, se de repente precisa fazer algum tipo de manutenção, mas faça com a RBTech, exatamente. Não dá para fazer tudo no jeitinho. Então, vamos fazer com quem é especialista. Deixa o contato aqui também com o QR Code. Entre em contato, fala com a equipe, fala o que você precisa. Eles vão até o seu condomínio para poder te ajudar. Então, síndico, não dá para ter aquele quebra-galho, não. Condomínio é coisa séria. Então, entre em contato para você fazer um orçamento, ver o que precisa, e eles fazem essa supervisão. Tá bom? Vamos nessa. Muito obrigado. Entre em contato aí com a galera e vamos seguir aqui o nosso bate-papo com Dudé. Pra quem não sabe, Dudé é o André Machado. Isso. Que para nós sempre vai ser o Machadinho. Não tem jeito. Aí. Para a família, Machadinho e acabou. Então, passamos ali de 2004 e você continua no Imperador? Consegui, fiz 2005 do México. Do México, é verdade. Aí você vê a força do samba, né? A gente tinha acabado de sair de um sambão, 2004, né? E a gente veio com o enredo do México, que é uma cultura que é muito distante da nossa, né? Sim. E com um samba que não era tão bom assim, entendeu? Não era um samba bom. E a escola não conseguiu responder isso na avenida, né? E todo mundo esperava, né? Todo mundo esperava. Depois daquele carnaval, provavelmente eles vão vir melhor. Visualmente, eles estavam melhores, né? Porque, teve mudança de presidente, o presidente que tinha entrado investiu nas fantasias, as fantasias eram de boa qualidade, as alegorias a gente conseguiu
Mas teve uma alegoria que não conseguiu entrar. E a escola acabou sendo penalizada e acabou caindo, né? Eu não lembro quem caiu junto com a gente. Foi Barroca? Em 2005 foi o Barroca. Foi Barroca. Foi o Barroca. Porque em 2004 caiu Peruche e Gaviões. Sim. Aí em 2005 foi o Barroca, que também teve uma tragédia ali na questão de ter quebrado um carro e aí abriu um buraco gigantesco, né? Sim. Tinha uma ala de monstros. De monstros. Falava sobre as mãos. Aí... Tem uma história aqui, daquele carnaval do Barroca. Quem abriu ata, esse carnaval de 2005, quem abriu ata contra o imperador foi o falecido Edu do Barroca. Olha aí. Porque a gente desfilou na sexta, o Barroca ia desfilar no sábado. Tô falando sábado. Isso. E a gente teve o problema da escola não entrar com a alegoria, e eu fui chamado lá na coordenação da liga, e o Edu é meu amigo. Sim. Né? 4 anos, 3 anos fazendo Barroca, meu amigaço, né? Falecido Edu. E eu fui chamado, quando eu dei de cara com ele lá na sala, aí falei, Machadinho, a gente é amigo na pista, só que é o seguinte, então vou abrir uma ata aqui contra a Imperador porque não entrou com carro. Porque se você não entrar com ata, não tem problema nenhum. Mas, talvez a escola fosse despontuada, enfim. Enredo, alguma coisa alguma assim. coisa. E eu cheguei a chorar, pelo amor de Deus, não faça isso, Edu, que não sei o que, a escola... Aí ele falou assim, infelizmente não tem jeito. No final, final foi os dois, cara. Não adiantou nada. Aí eu fiquei mais um ano lá Fiquei esse 2005, fiz a Imperador, né? Imperador. E acabou o carnaval, eu tinha recebido o convite da Nenê de Vila Matilde para fazer o carnaval de lá. E o presidente da Imperador também acabou tornando um grande amigo meu. Meu primeiro carro foi ele que me deu. E eu fui lá e ele falou assim, meu filho, é o seguinte, se vai ser melhor para você, não tem problema nenhum. Vai e estamos juntos, a porta da Imperador do Ipiranga vai estar sempre aberta para você. E eu fui, né? Aí fiz o carnaval da Lídia de Oxum, que foi um carnaval desastroso. Não, mas vamos falar uma verdade. Vai falar dos carros, né? Não, dos carros eu não posso deixar de falar. Sim. Porque era o Betinho o presidente, né? Era. Betinho, no final ele faz uma entrevista ali, fala disso, e aí ele comenta que, não, os carros não estão quebrados. Porque a galera, acho que, se eu não me engano, a entrevistadora, a repórter, pergunta, porque os carros, todos os carros... Eram dois. Quebraram e tal, e tava indo pro lado, ele... O carro não quebrou, o carro tava sambando. Cara, eu dou risada até hoje lembrando disso. Mas Lídia de Oxum, pra mim, é um dos sambas... Arthur, não é a opinião de ninguém, é a minha... Eu acho que é um dos sambas mais bonitos do Nenê. Cara, e no pré-carnaval, a Nenê era cotadíssima a ganhar o carnaval, né? Mas foi se perdendo, mas foi se perdendo no meio do caminho. Assim que eu entrei, né, quando eu comecei a desenhar as coisas, assim, existe aquele preconceito com escolas tidas menores, né? E eu acabei de vir da Imperador do Ipiranga, uma escola que tinha acabado de cair. Então, tudo que eu desenhava, algumas pessoas, inclusive o próprio Betinho, não, pode colocar mais aí, que aqui é Nenê de Vila Matilde, que não sei o quê. E a gente começa a pesar, né? Pesar a mão, né? Pesar a mão, e colocando. Mas é isso mesmo. Não, você pode colocar bordados nos meus carros alegóricos, você pode colocar até pluma nos meus carros. Nossa, que isso, né? Que isso. E fui. Melhor mundo, né? E fui. Recomeçou grande. O carnaval começou muito grande, aquele carnaval. Só que no meio do caminho, Betinho, precisa disso. Semana que vem. Betinho, precisa daquilo. Na próxima semana. E nunca vinha. Nunca vinha. O Betinho, ele era um presidente romântico, sabe? Talvez um dos presidentes que mais gostasse da escola, sabe? E fazia de tudo para que a coisa fosse para a avenida do jeito que ele idealizou, mas nem sempre possível, o que ele está pensando aqui ou no coração, na prática, você não consegue realizar por questões financeiras. E foi o que aconteceu. Assim, eu comecei muito... Quando você começa um carnaval pequeno, né? E vai entrando grana, você vai aparecendo algumas coisas, você consegue crescer o carnaval. Agora, quando você começa muito grande, não tem como você reduzir. Não tem como, sabe? Porque você tem que terminar. Aquela coisa grande, você vai ter que terminar. E foi o que aconteceu lá na Nenê. E a questão dos carros, foram 2 carros. Se não me engano, acho que foi o Abre Alas e o segundo carro, eu não lembro agora.
que na semana dos carros irem para a avenida, a escola não tinha feito a manutenção mecânica dos carros ainda. Putz. E o barracão da Nenê, que ficava próximo da quadra da Gaviões, em frente era Tom Maior. Pô, tinha um monte de Tinha um barracão monte ali. né? E os nossos carros, o barracão era acidentado pro lado direito, né? E o cara foi, no dia que estava combinado da CT levar, foi o dia que o cara fez a minha parte mecânica. Isso, a escola ia desfilar na sexta-feira, isso era uma quinta-feira. E o cara fez na correria, né? Ele demorou a fazer porque também não tinha sido pago tal, e resolveu fazer naquele dia. Porque não tinha outra. Ou ia na quinta-feira, ou ele ia direto para a avenida, para o desfile. Não tinha como mais, porque tinha muita coisa para montar. E foi feita nesse acidente e chegou lá, mano, fez todo ok, mas chegou lá na hora de desfilar, os carros começaram a andar pro lado que tava caído, Desnivelado. né? Desnivelado. E foi o que aconteceu. E o Betinho viu aquela pérola lá durante a transmissão e falou. Muito bom, né? E, Nenê, você ficou até quando? Nenê, eu Você fiquei... fez da Band? Fiz da Band. Fez da Band também? Band, fiz a contragosto, mas eu fiz. Financeiramente foi o melhor ano, porque o meu pagamento vinha diretamente da Bandeirante, né? Mas... Você foi um funcionário da Band, então? Praticamente. Mas assim, tudo que era idealizado, criado, tinha que passar pela aprovação da Bandeirante primeiro. Boa. Né? Mas eu falo assim que eu fiz muita contragosto porque o carnaval que eu tinha apresentado para a escola, o enredo que eu tinha apresentado era o Alto da Compadecida. E já tinha sido aceito. Tá. E aí veio a questão do patrocínio, aí tiraram o Alto da Compadecida e fizemos a Band. Eu coloquei o Alto da Compadecida dentro do gaveta e falei assim, um dia eu vou transformar isso em enredo. Você usou? Usei na Pérola Negra, fomos campeão. Fomos campeão. Aí saí da Nenê, fui para Império de Casa Verde, uma escola que me deu muita condição para fazer, fiz um carnaval bacana, apesar da escola ter ficado em sétimo, que deu problema no último carro. Foi um carnaval bacana. E a Pérola Negra tinha me convidado 3 vezes para ir para lá. Eu tinha aceitado as 2 vezes, eu tinha recusado quando eu estava na Nenê, porque já tinha fechado com a Nenê. Já tinha fechado com a Império, também não pude. E na terceira vez eu falei, tem que ir. Boa. Antes da gente entrar no Pérola, que é um momento grandioso da sua carreira, eu também não posso esquecer de falar. A gente acabou de falar de carro e tal. Sim. E manutenção, que é importante, até para o carro não ir para o lado. Mas é importante também eu trazer um parceiro nosso que chama Shopping do Óleo Inajar. Então, para você que é da Zona Norte de São Paulo, ali, bairro do Limão, e precisa fazer a manutenção do seu carro, para ele não começar a ir para o lado, vai lá no Shopping do Óleo Inajar. Você tem pessoas especializadas, uma equipe muito bem capacitada para poder fazer o que você precisa. Então, especializados em troca de óleo e todo tipo de manutenção. Então, é óleo, filtro, mais um monte de coisa. É melhor você ir lá quando você já tiver que fazer a sua troca de óleo para não ter dor de cabeça, tá? Então, não deixe o motor do seu carro travar. Vai lá, resolve. Você vai ganhar agora 10% de desconto também em qualquer serviço que você precisar fazer na loja. Então, tem aqui o nosso QR Code. Entre em contato com eles, faça seu orçamento, agenda. Se estiver passando lá na Inajar, já entra na loja, para lá rapidinho, pergunta, aí já faz também, já está lá. Então, é isso daí. Avenida Inajar de Souza, 1979. Vão lá, faça suas manutenções. Não vai deixar para a última hora, porque se deixar para a última hora, pode dar algum BOzinho aí, hein? E aí chegamos no Pérola Negra, cara. Pérola Negra, eu falo que... Talvez, acho que no seu primeiro ano já foi uma porrada, né? Foi uma porrada. Então, fiz o Império de Casa Verde, a gente ganhou o prêmio de melhor alegoria. Sim. Melhor enredo. E saí de lá e fui fazer Pérola Negra pelo convite do presidente Nego na época. E ele me deu o presente de fazer... Cheguei, já existia um enredo. Existia a ideia do enredo. Ele queria falar sobre a Índia. Tinha um possível patrocinador que tinha entrado em contato com a escola, que é a Súria Brasil e tal, que queria que desenvolvesse esse carnaval. E eu fui numa reunião com ela e ela me apresentou a ideia de o que ela queria como alegoria. Eu achei estranho, porque geralmente a gente faz uma sinopse, né? E dentro aliás, faz uma pesquisa. A pesquisa faz uma sinopse e dentro dessa pesquisa, dessa sinopse, a gente monta o carnaval. E o carnaval, já estava na cabeça dela o que ela queria como alegoria. E eu fiquei desesperado, porque assim, eu tinha que cumprir com
que ela tinha me pedido, né? Tinha que ter essas 5 alegorias para vir dinheiro para a escola. Mas será que essas alegorias tinham uma ligação, né, histórica, né? E não tinha. Eu tive que inventar, não tinha nenhuma. E eu tive que inventar uma história para poder encaixar todas essas alegorias. E eu não tinha conhecimento nenhum da história da Índia. Comprei vários livros, comecei a pesquisar. Não viajou para lá? Não cheguei a viajar. Mas eu tinha que fazer essa ligação e eu fiquei desesperado, cara. Até eu nunca tinha meditado, até resolvi meditar por conta disso. Para poder entrar no espírito, né? E só para tentar falar rapidinho, só para a gente não ficar muito grande. Então, ela tinha 5 ideias de carros alegóricos. O abre elas aqui queria falar sobre Súria, que é o nome da empresa dela, empresa de cosmético. Depois queria falar sobre Durga, que é uma deusa indiana. O terceiro carro era Ashoka. O terceiro carro, Goa. E o último carro, Taj Mahal. E me deu essa bomba para resolver. Fui para casa e pesquisei e não vinha. Na época, eu estava passando uma série chamada Lost. E eu comecei a assistir essa série. O primeiro episódio, o avião cai, e o primeiro personagem que aparece, que é o personagem principal, ele aparece, não sabe onde ele está, e ele abre o olho e olha para o céu e vê a posição onde ele está. Era mais ou menos isso. Eu falei, será que eu consigo colocar isso nesse meu enredo? Eu vou inventar a história de um personagem que acorda num lugar que ele não sabe onde está. Vai ser meu ponto de partida. Pesquisei, geralmente enredos que são afro, né? Você tem a figura do Exu que se coloca na frente da escola, porque o Exu abre os caminhos. Aí eu comecei a entrei na internet. Será que existe algum deus na Índia que abre os caminhos? Aí era o deus Ganesh. Eu falei assim, então eu vou botar minha comissão de frente ali. O deus Ganesh. Então, o deus Ganesh aparece, esse personagem acorda na Índia, próximo de um lago. O personagem Ganesh aparece para ele e fala para ele procurar uma pérola sagrada no lugar que ele acordou. Minha cabeça tá vindo samba e, tipo, eu começando a encaixar, tá ligado? E o personagem, tá bom, vou procurar essa pérola sagrada. E quando a gente está num lugar que a gente não sabe, aí é a questão do Lost. Quando a gente está num lugar que a gente não sabe onde está, a gente olha para o céu para ver onde o sol nasce e onde o sol se põe. Pesquisei na Índia se existe algum templo, olha a coincidência, se existe algum templo onde o sol nasce. Templo de Súria. Meu abre-alas. Caramba, quem é Súria? É o Deus Sol. E esse templo é em formato de uma carruagem e ela é puxada por 7 cavalos. Falei, caramba, é o meu abre-alas. Já tenho. Já tenho a comissão de frente, o abre-alas, já matei o abre-alas da mulher. Né? Aí o personagem chega até a Súria e fala assim, ó, eu vim aqui porque eu quero encontrar a pérola sagrada. Será que você tem a pérola sagrada? Ele falou assim, não tenho a pérola sagrada, mas eu vou te levar em outro templo, que é da deusa Durga, que é o segundo carro. Porque ela é deusa da sabedoria, ela tem 10 braços e um dos braços tem uma concha, quem sabe a concha não está lá. Matei meu segundo carro. Sacanagem, velho. Matei o segundo carro. Então ele pegou a carruagem, foi até o templo de Durga. Chegando lá, perguntou para essa deusa, ela falou assim, olha, aqui não tá. Mas eu conheço o imperador, pois eu sou deusa da sabedoria, eu conheço o imperador Ashoka, aquele que disseminou o budismo aqui na Índia. Então, ele conhece todos os lugares aqui da Índia. Possivelmente, ele vai estar lá. É o nosso terceiro carro. Aí, chegando no personagem Ashoka, ele fala assim, olha, a gente aqui não está. Mas o lugar que eu tenho certeza que você vai achar vai ser Goa. Porque lá fala português, você é brasileiro, lá é litoral, o litoral tem praia, a praia tem concha, a concha pode ter que ir uma pedra. Aí eu matei o meu quarto carro. E o último Taj Mahal, chegando lá em Goa, ele perguntou informação, não achou lá, e falou assim, o único lugar que você pode achar é o Taj Mahal, porque é um templo que o príncipe Shah Jahan fez para sua amada, e lá o templo, a arquitetura, as paredes são todas forradas com pedras semi-preciosas, então provavelmente a pérola pode estar lá. E ele partiu, matei meu quinto carro. Mas eu tinha que ter um fechamento. Né? Nesse enredo eu tinha que ter um fechamento. E o personagem chega no Taj Mahal e não encontra. E ele começa a questionar, por que eu? Por que este lugar e por que eu não encontrei? Isso, Ganesh aparece para ele novamente e fala, você não encontrou porque ela estava o tempo todo com você, que é o seu coração. E o personagem acorda no Embi e descobre que ele não viajou para porra de lugar nenhum, ele estava fazendo parte do desfile da Pérola Negra. Receba essa aula de como você
pode fazer um carnaval. Aí, cara... Mas assim, essa história maluca eu tinha que apresentar lá na escola, né? E apresentei pros... Vieram 2 artistas indianos, eu apresentei e eles começaram a chorar. E eu vi que deu certo. E aí, acho que a escola foi um grande desfile, a escola acabou trazendo a melhor alegoria, a melhor fantasia, e deu certo, graças a Deus. Cara, demais. É uma aula, né? E o bom do carnaval é que ele te dá essa liberdade de você poder viajar e desenrolar a parada. Sim. Entendeu? Então, porra, você tinha um puta desafio. Sim. E deu certo, amarrou uma parada muito inteligente. Deu certo. Parabéns, cara. E assim, aí eu fiz o Pérola, o Relô do Boldrin, que foi outro carnaval, Sambaço. Depois fiz Abraão. E depois fiz Itanhaém, que gosto muito do Abre Alas, mas foi um carnaval complicado, a escola caiu. As pessoas falam assim, pô, mas a Pérola é muito injustiçada. Esse carnaval não foi. Visualmente ela estava bacana, mas ela teve alguns problemas de evolução e tal. E a gente sempre perdeu nesses pontos, a evolução e a harmonia. A escola caiu para o grupo de acesso. Aí aquele enredo que era da Nenê, o Alto da Compadecida, né? O presidente tinha falado para mim, você tem um enredo que a gente vá no acesso e suba? Eu falei assim, tem, esse aqui, o Alto da Compadecida. Foi o que aconteceu, a escola fez um grande desfile, subiu. Aí depois a gente fez Felicidade, que também foi um carnaval complicado no especial, caiu. Mas aí eu tinha recebido o convite para ir para X9. Né? O presidente também tinha saído do Pérola. Sim. E eu falei assim, se você sair, eu saio também. Fui para X9, fiz 2 carnavais lá. E depois da X9 eu fui para... X9, você Rosa foi de Rosas. Ouro. Rosa de Ouro. É aquela coisa, todo mundo, nossa, agora você vai ter a oportunidade de fazer um grande carnaval. Rosa de Ouro tem a tua cara, que não sei o quê. Foi um carnaval bem complicadinho no primeiro ano. Não, falaram, assim, eu desfilei também, eu estava presente, mas parece que, tipo, o Rosas estava muito bem financeiramente até um ano e esse ano foi totalmente diferente. Um ano né? anterior já tinha, estava bem, assim, 2 anos, o último carnaval do Jorge, a escola estava bem financeiramente. E aí depois veio da tatuagem que já deu uma caidinha, né? Que era pegando muita dívida. Difícil. Peguei o carnaval bem complicado. A escola, mas o problema nem talvez era financeiro, mas também a escola estava muito dividida. A gente conseguiu. Eu consegui trazer os setores, todo mundo ter o mesmo pensamento. O enredo não foi escolhido à toa. A gente escolheu essa questão do banquete, falar do banquete, porque é em volta de uma mesa comendo que a gente tenta resolver e unir as pessoas. Então, assim, era isso. Era eu reunir as pessoas em volta da mesa para discutir e a gente se unir e fazer um grande carnaval. E foi o que aconteceu. Dá o gritão, né? Então, trouxe a comunidade para dentro do barracão, para dentro da quadra, para poder me ajudar, que a escola não tinha dinheiro para pagar a quantidade de profissionais que deveriam estar trabalhando, fazer. E foi bem bacana. Aí eu continuei no Rosas, depois eu fiz Caminhoneiro também, que foi um carnaval que eu não queria fazer, mas acabei fazendo. Não veio, tinha a possibilidade de patrocínio, mas não veio patrocínio nenhum. Não veio. Aí depois eu fiz a Armênia, aquele carnaval que todo mundo torceu. Assim que eu falou Armênia, todo mundo torceu o nariz, não. Mas e no pré-carnaval, tipo, ninguém falava nada. Bateu em terceiro, acho que perdeu nota, sei lá, num quesito X. Foi. Acho que foi, talvez, E eu e a Angelina batemos uma... Não, tem que ser. Eu com ela conseguimos convencer a diretoria e foi um carnaval. Fomos para a Armênia, ficamos lá uns 10 dias lá, junto com o Renato. Renatão. O Renato me ajudou muito também a fazer esse enredo, que ele correu atrás de patrocínio. Essa coisa de a gente viajar para a Armênia se deve muito para o Renato também. E foi um carnaval bem bacana. A gente tinha certeza que a gente ia voltar. Quem estava confiando nesse enredo, de voltar entre as 5, e a gente acabou ficando em terceiro, né? Terceiro. Aí depois veio o carnaval da tecnologia. Que aí foi, porra, assim, eu que tava lá, eu falei, cara... Que loucura, porque a galera fala de tecnologia, um monte de gente pensando numa parada voltada mais para a internet, tá? Mas era tecnologia tipo industrial, né? Uma parada assim, a história bem diferente. A história da evolução da indústria, né? E da tecnologia. E é aí que você encontrou o seu skate de uma roda só. Foi. Tinha uma galera, um diretor lá da comissão de carnaval, tinha visto aqui na Paulista, né? E ele falou, exemplo, tem uma galera que anda com monociclo, pô, vamos colocar no carnaval. Aí me trouxe lá, foram mais ou menos umas 3 pessoas, andaram lá na quadra. Falei, pô, isso é legal pra caramba. Ele falou assim, você não quer subir num? Eu falei assim, não sei. Aí foi me segurar, aí eu subi, falei, caramba, não é muito legal mesmo,
Vou fazer. Ele falou assim, André, faz umas aulinhas, se você quiser comprar, você compra, se não quiser, de boa. Fiz lá, na terceira aula eu peguei. E, meu, isso aí mudou minha vida, cara. Não quero saber mais de carro agora. Cara, eu vejo que em alguns momentos, assim, às vezes tô andando na Vila Guarani ali, só passa, porque não dá nem tempo de falar, né? Aham. Tipo, não, só passa assim, e, tipo, a parada é rápida, né? É, Velho? esse modelo que eu tenho hoje faz 50 km por hora. Porra, Ah, 50. e tem... Voltar agora, vamos falar um pouquinho do último carnaval, né? E 10 dias antes do desfile... Não, uma semana antes do desfile, eu sofri um acidente com um monociclo, né? O desfile foi dia 15 de fevereiro, né? Dia 7 de fevereiro eu me envolvi num acidente. Eu avancei o farol, o carro me pegou, aí machuquei a perna. Levantei desesperado porque eu tinha que fazer a parte de jurado, porque era no sábado, eu tinha que entregar a parte de jurado na quarta-feira. Mas deu tudo certo, assim. E é meu veículo, cara. Pra onde que eu vou, Mano, que vou com loucura. ele. Ó, a gente falou do Rosas. Do Rosas você vem pra Colorado. Colorado. Você tava lá, né? Eu Bateria, né? tava lá. Tava como diretor de bateria. Eu falo pra você que existe uma amiga minha que ela foi minha aluna nessa época. Ela desfilou na bateria. Mas ela se tornou Colorado do Brás. Foi o primeiro ano dela. Foi o primeiro ano. Ela se tornou Colorado do Brás exatamente por essa parada que você usa de trazer a galera para ajudar a criar e fazer os carros alegóricos e tal, não sei o quê. E foi uma parada que pegou muito ela. Tipo, hoje ela é Colorado e ela Sim, que briga legal. pela parada. E eu lembro que, tipo, no dia do desfile, assim, ela, mano, vou te falar. Eu falei, o que foi? Ô, eu que pintei aquele negócio ali, não sei o quê. Eu Que falei, legal. caraca, mano. E ela, porra, e hoje ela vai pra caramba em barracão, vai nessa parada, continua na bateria, mas vai no barracão, vai não sei o quê. Um beijo, Dani. Dani, cara, ela ficou fascinada, velho. E era na FUP, né, na época. Que FUP, era FUP. Era É. FUP. Barracão era FUP e ali no Brás também, que é a sede da... Isso. E ela foi lá porque ela, mano, ela é muito aleatória. Então ela falou, chamaram lá, tava precisando de ajuda, eu vou lá também, vou ajudar. Mano, ela pirou na parada. É legal, né? Hoje ela se tornou realmente colorada por ter essa conexão muito forte. E acho que essa questão que você traz, né, pra galera de ir lá, de ajudar, de vivenciar, eu acho que muita gente se identifica com isso. Então eles vão olhar assim e falar, puta, eu fiz parte dessa parada. Eu passei sabe? em algumas escolas de samba que não aceita, né? E assim, eu até senti um pouco de dificuldade em relação a isso. Porque assim, eu aprendi a fazer carnaval com a comunidade ajudando. Porque quando você vai para a avenida, é outra pegada. Porque assim, a Sim. pessoa, como a sua amiga falou, né? Nossa, eu fiz aquilo ali. O carnaval passa a ser dela também. Exato. Então ela vai ter uma entrega maior naquilo, sabe? Eu penso muito nisso e acredito mesmo, sabe? Onde que eu estou, eu sempre tento trazer a comunidade, a diretoria para o barracão. O barracão nunca é meu. O carnaval nunca vai ser do André Machado. O carnaval, eu sempre coloco na cabeça das pessoas que o carnaval é de todos. Existe a responsabilidade minha em alguns setores, em alguns quesitos, né? Mas o carnaval é do povo, da comunidade que faz, entendeu? E, assim, existem as pessoas que são remuneradas, que eu acho que tem que ser remuneradas mesmo, né? Mas eu acredito muito na força da pessoa que faz, sabe? Faz porque gosta, porque ama. Eu falo que existem três tipos de profissionais. Aquele que faz por dinheiro, aquele que faz por amor e por dinheiro, e aquele que faz só por amor. E eu acho que eu dou mais valor a esse que só faz por amor, porque carnaval envolve muito isso, envolve esse sentimento, né? Sim. Porque se for de outra forma, não está valendo a pena para ninguém, né? Exato. É isso. E aí você teve uma passagem pela Mancha, Sim. que também foram carnavais muito legais, assim. E eu falo que, pô, a galera pensa em agricultura e tal, não sei o quê, que foi um dos carnavais que você fez. E é muito, porra, foi muito rico, né? Tipo, quando a gente para pra assistir, entender o que tá sendo passado ali, é muito bacana. Meu primeiro carnaval, eu gostei mais do meu primeiro carnaval no Mancha. Assim que eu entrei, que falava sobre o chachado. Chachado. Que é um tipo de enredo que eu me identifico muito, né? Ficou em que posição? Segundo lugar. Eu tenho uma parada na minha mente pra falar no final, mas vamos lá. Então, aí eu conheci o presidente, o Serdan, que tinha feito esse convite para mim ir para lá, né? Um cara super correto, assim, talvez um dos presidentes mais corretos, assim, que eu já trabalhei. E íntegro, sabe? E um
cara que ele é muito justo. Ele sabe tudo o que acontece dentro da escola e gostei muito de trabalhar com ele lá. Mas assim, lógico, existe algumas dificuldades dentro de cada escola existe algumas dificuldades, assim, não deu para mim continuar lá na Mancha e foi uma conversa super tranquila. Fiz um segundo carnaval, foi uma conversa muito tranquila com o próprio Serdã e saí lá de boa, sabe? Uma escola que eu tenho o maior carinho, fiz amizades, assim, foram 2 anos meio bem legais que eu fiz carnaval lá. E depois eu fui pro Águia. Foi pro Águia. Pro Águia. O Águia assinou um carnaval. Foi só um carnaval. Foi do Benito cantor. de Paula. É, Benito de Paula. Não é da sua época, né? Não é tanto assim. Então. Mas assim, quando conversando com... Não seria ele o enredo, né? Mas aí conversando com o presidente, o Sidney, que é um cara super bacana também, e ele falou para mim, o que você acha do Benito de Paula? Eu tenho uma memória afetiva em relação ao Benito muito grande. Quando eu era pequeno, meu pai escutava 3 cantores. Era Bezerra da Silva, Benito de Paula e Jorge Ben. E quando ele falou Benito, a gente teve a oportunidade de conhecer o Benito pessoalmente, de uma simplicidade, sabe? Nossa, Benito de Paula, sentar. E começou a contar a história da vida dele. Eu estudar muito enredo, né? E a gente foi muito feliz, assim, eu acho. E tudo que a gente criou, no dia que eu fui apresentar os desenhos para ele, eu fui muito em cima, não fiz legenda dos desenhos. Ele abria cada desenho e falava assim, é essa música. E foi um pedido dele, inclusive. Ele falou assim, eu não quero que fale sobre a minha vida, eu quero que fale sobre a minha música. E ficou muito fácil. Porque a música dele é uma música que você consegue transformar em fantasias e alegorias. E foi um carnaval que até o último quesito estava lá em cima. Lá em cima. Estava liderando a apuração. Mas aí, quando entrou a evolução, que a escola deu de primeira colocada, foi para 6ª ou 7ª, não lembro agora. A gente teve um BO de alegoria ali, que aí acabou precisando correr um pouquinho. Foi um buraquinho ali que acabou... A entrada, acho que foi da 3ª alegoria. Entendi. Demorou a entrar e a escola acabou perdendo em evolução. Mas uma escola... a comunidade maravilhosa. A galera ama ali. Tinha vontade de... É uma escola muito à parte, né? Galera, águia e é águia. Você não vê gente da Águia em outra escola. Em outra escola, você não vê. E você vê gente da Águia dentro do Águia, né? E eu ia aos domingos lá, era muito gostoso, porque eles são muito carinhosos, sabe? Eles gostam de abraçar. E foi muito legal essa minha passagem por lá. Cara, estamos chegando nos momentos finais já, mas agora você teve o retorno depois de pro 10 Pérola, anos. depois de 10 anos. Vários carnavais rolaram. Foi vice-campeão. E o que eu queria te falar era o seguinte, cara. Acho que você precisa fazer mais as paradas de Nordeste mesmo, que vem te dando sorte. Você foi vice-campeão lá com o Alto da Compadecida, vice-campeão com o Chachado. Campeão com o Alto da Compadecida, campeão, vice com o Chachado, agora vice de novo, voltando. O Pérola dá sorte com essa parada aí. Acho que já tá, não sei, um spoiler talvez, mais uma coisinha ali de Nordeste e tal, para poder, né, já ficar lá em cima de novo. Mas foi muito legal, cara. Eu vi o desfile. Né, teve algumas novidades ali, né, tipo a questão do Lampião que soltou ali na hora do momento da montagem e tal. Mas, pô, uma escola muito bem vestida pelo que eu assisti ali. E eu fiquei muito feliz, assim, por você, obviamente, porque é isso, eu sempre torço por pessoas, principalmente, mas pela escola também, porque ninguém falava que o Pérola subiria. Sim. Né? E aí acabou, tipo, acabando com o bolão de várias pessoas aí, né? Então, eu recebi, assim que acabou o Carnaval do Águia, eu recebi o convite da Sheila, que na época que eu era carnavalesco a primeira passagem minha pelo Pérola, ela era diretora de carnaval, ela me fez esse convite. Me deu uma vontade de voltar para casa, cara. Muito louco isso. Né? Me deu vontade, eu vou. Pô, mas aí ela tá no grupo de acesso, tinha acabado de subir do grupo de acesso 2. Será que ela vai conseguir fazer o carnaval o tipo de carnaval que você gosta? Eu falei assim, quer saber? Eu vou. Eu vou porque é uma escola que me abraçou de uma tal maneira nos meus 6 anos. Fiz amizade, acho que talvez o número de amigos dentro do carnaval, talvez seja a escola que eu tenha mais amizades ali dentro do Pérola Negra. E a questão do respeito, por eu ter feito grandes carnavais lá. Sim. E de tudo que eu colocar no papel, eles acreditarem. Não, o André falou isso, vamos nesse caminho. Isso é bom, né, cara? E eu não tive em outra escola. Sempre tinha aquele, não, mas por que esse caminho? Por que não esse? Não, Pérolas, eles vão cegamente.
junto comigo. Confia sabe? no trabalho. Vão cegamente. E assim, acreditando, e às vezes eu quero reduzir, sabendo das condições financeiras da escola, eu quero reduzir em alguma coisa. Ele fala assim, não, tem que ser aquilo que você quer. Não foi isso que você criou? Isso é muito legal para o carnavalesco. E assim, aí eu, de cara, eu trouxe 4 enredos a presidente, isso assim, sem pretensão nenhuma que fosse o Aham. Maria Bonita, e ela falou assim, eu gostei desse. Eu falei, caramba, de novo Nordeste, acabei de fazer do Mancha. Tinha um carro no Águia também, que homenageava Luiz Luiz Gonzaga. Gonzaga. De novo, o pessoal da internet vai cair em cima de mim. Eu falei, mas eu quero saber, eu vou fazer. É o que eu gosto de fazer. Minha mãe e meu pai são nordestinos, é uma cultura que eu gosto, uma cultura fácil. As escolas de samba, a maioria já tinha escolhido seus enredos, e a maioria dos enredos eram afros, então a gente ia para um outro caminho. Outro caminho. De repente, sendo a 6ª escola, as pessoas estão, o jurado está um pouco enjoado de assistir isso aqui, de repente a gente é um diferencial. E deu certo, cara. Um samba muito bom. São né? muito Do bom. Aquiles e companhia lá, Fabiano Sorriso, Lucas. E procuramos fazer um samba que fosse bem alegre, as fantasias também, não reaproveitando nenhuma fantasia, a gente fizemos fantasias do zero. Né, mas fantasias de fácil leitura, as alegorias também foi a mesma coisa, a gente não tinha muito dinheiro para fazer grandes alegorias, movimentos nos carros. Vamos fazer o nosso carnaval com regulamento debaixo do braço. Com a pasta feita. Com a pasta feita. Todo né? quebrado, mas fez a pasta. Com a pasta feita. E é isso, deu certo pra caramba, uma escola que eu tenho o maior carinho. E assim, eu não tenho dúvida que a escola ia ser uma das primeiras colocadas, porque o trabalho que a presidente fez, na minha época ela era diretora de carnaval, eu não conhecia ela como presidente, e além de presidente ela era minha amiga, ela ficava comigo até 2, 3 horas da manhã, às vezes eu ia embora, ela continuava. Se eu não via, dificilmente você vê um presidente cortando tecido, e ela ficava lá cortando, eu não sabia costurar, da casa dela ia para a costureira, né, e ia para o barracão, ia para a rua, para o comércio, e eu vi a dedicação muito grande dessa mulher, assim, sabe? É muito louco, assim. E ela, às vezes, quando eu ficava para baixo, ela me colocava para cima. Às vezes, quando ela passava, não acreditava, acho que ainda não vai dar. E eu pegava na mão dela e falava assim, não, vai dar sim. Vamos até o final, vai dar certo. E foi, cara. A gente, no dia do desfile, a gente se abraçou de uma tal maneira antes de entrar. E ela falou assim, obrigado, obrigado, obrigado. Eu falei, obrigado você por ter me dado esse presente. Fico até emocionado. Me dado esse presente, voltei para a escola que eu gosto. E assim, o povo ali, tudo me abraçando. E eu sabia que a gente ia fazer um grande desfile. E eu não sabia que a gente... Sabia que ia fazer um grande desfile, né? Queria muito que ela voltasse entre as primeiras colocações, assim, mas eu não tinha certeza, porque no grupo de acesso eu disse, tem pedreira, Só né? Você pedrada, tem Mancha, você tem a Dom Bosco, que fez um grande carnaval com o Fábio Gouveia, tinha a Nenê, que também fez um grande desfile, Vila Maria, Independente, Camisa 12, e a gente tinha o Pérola que tinha acabado de subir, de chegar sem grana nenhuma. Então, assim, eu sabia que a gente tinha feito um bom trabalho, mas a gente não sabia se ia ficar lá nas cabeças, né? Aí eu fui para o Rio de Janeiro desfilar na Tijuca por conta do tema que eles me convidaram. Legal. A filha de Carona Média Jesus me convidou, fui desfilar, cheguei 6 horas da manhã em casa, no dia da apuração, fui dormir, porque eu não assisto a apuração desde 2012, não assisto. E eu fui dormir, quando eu acordei quase 10 horas da manhã, levantei, minha filha falou assim, pai, quem ganhou foi a Colorado. E ela não estava assistindo pela TV, estava assistindo pelo celular. E eu, quem foi o segundo? Quem foi a segunda? Ela falou assim, eu não sei, Nanda, não deu resultado aqui. Eu corri para a sala, liguei a televisão. Na hora que eu liguei a televisão, a segunda colocada, Pérola Negra. Aí é uma festa. Foi a maior festa, começamos a se abraçar, choramos pra caramba. Liguei para a presidente, ela não atendia. Vim para São Paulo, dei um abraço nela e deu tudo certo. Cara, muito obrigado por esse bate-papo. Você é uma inspiração para quem quer trabalhar como carnavalesco, porque é isso, você começou desde pequeno, Sim. Foi acreditando na sua parada. E, porra, a gente já se conhece há bastante tempo, como você falou, pegava na minha mão para poder atravessar a rua. Mas muito obrigado de verdade. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite. As pessoas também precisam conhecer mais do Dé. As pessoas precisam conhecer mais para entender, né? E, cara, foi uma aula que acho que muita gente que está assistindo agora entender como realmente começa um processo de um carnaval até a entrega, a questão da Índia lá, que tinha que amarrar e fazer demais. Então, de verdade, muito obrigado por essa aula, por esse bate-papo, muito obrigado pela amizade.
E se você quiser mandar um abraço para alguém, né? Feliz que já está renovado, então já saiu nas redes, então está renovado. Mais um ótimo trabalho em 2027 para você. Arthur, obrigado pelo convite. Estou muito feliz, né? Estou ansioso para começar a fazer 2007 e mandar um recado para a minha escola, a Pérola Negra, que quem duvidou do nosso trabalho em 2026 e que agora começa a acreditar novamente na escola, vem com a gente está preparando um grande desfile, as pessoas que amam a escola que é a segunda escola de todo mundo, eu nunca vi a escola ser tão amada como Pérola Negra, vem junto com a gente que a gente vai fazer está preparando um grande espetáculo para 2027. Né? A escola está nesse processo de renovação, mas acredito que todo mundo vai estar no mesmo barco, para a gente poder chegar no outro lado da margem e fazer um grande desfile e, quem sabe, sonhar com as primeiras colocações também. Tem tudo para acontecer. É isso aí. Obrigado, querido. Fica com Valeu. Deus.